O governador Witzel está sofrendo um processo de impeachment devido a indícios de que houve superfaturamento nas compras de equipamentos médicos, EPIs e assim por diante, nessa pandemia. Assim como o governador do Amazonas também quase sofreu impeachment devido à sua terrível gestão. Temos também agora o Bolsonaro entregando vários cargos, agora mesmo um ministério inteiro na mão do que é de pior no Centrão, de famílias que muitos membros dessa família são réus, são condenados na primeira instância, muitas vezes em corrupção, e é o famoso toma lá da cá no sentido mais negativo que ele mesmo dizia que não faria. Assim também como todos os ex-presidentes vivos nossos já foram delatados e há evidências também de ter participado de algum esquema de corrupção, apesar de terem se safado de uma forma ou de outra, né? Com a exceção do ex-presidente Lula, que foi em si preso. O Rio de Janeiro também é um dos exemplos mais tristes, né, de ter praticamente 5 ex-governadores presos. Bom, o que é em comum em todos eles? Todos eles são do executivo e foram eleitos pelo sistema majoritário, sistema que é o presidencialismo. Bom, então o que eu vou mostrar aqui é que isso não é um acidente, é um projeto. Presidencialismo, ou seja, o executivo sendo eleito de maneira separada e sendo mais forte que o legislativo por eleição majoritária, é um sistema que premia os mais corruptos e que facilita a corrupção. E por isto que, enquanto tivermos esse sistema, nós vamos continuar sempre tendo esses problemas. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço, só tirar, ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Esse vídeo foi feito a partir do áudio de um vídeo já lançado no canal, com a diferença que o áudio está numa qualidade melhor, está atualizado e você pode entender perfeitamente a mensagem sem ver as imagens, só ouvindo, ou seja, um formato estilo podcast. Então, se você não assistiu o vídeo original, fique por aqui e assista. Agora, se você já assistiu e quer ver de novo ou compartilhar uma qualidade melhor, aqui está uma melhoria. Sei que muitos vão falar que isso é culpa do povo, que não sabe votar ou coisa assim, mas até pesquisas e muita coisa mostra que não é só isso. O sistema realmente é um jogo de cartas marcadas e que condiciona as pessoas a fazer as piores opções possíveis. Bom, já que falei tanto da pesquisa, né? A pesquisa que eu vou me basear aqui, eu vou brincar duas, mas a principal que eu vou trabalhar é que foi feita por membros do Banco Mundial, e ela fez uma análise de vários países e fez uma análise estatística séria, não foi somente correlação, só para deixar bem claro. Então ela isolou casos como cultura, temperatura até, PIB, nível democrático, não sei o que. Ela fez toda essa separação. Ok, justo. Inclusive chegou a conclusões que quebrou certos consensos na época. Eu vou comentar rapidamente, já que o vídeo não é sobre a pesquisa, mas sobre esse tema específico. E a conclusão que ela chegou foi, você pode ver isso no abstrato, que o que reduz a corrupção significativamente é ser uma democracia, ter um sistema parlamentarista, ter uma imprensa livre e ser descentralizado, mas tem uma descentralização específica. Então você vai entender por que o Brasil é corrupto, porque nós escolhemos praticamente o pior sistema possível. Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui argumentos tanto da pesquisa quanto de outros textos que eu já fiz, que eu ainda considero relevante, alguns exemplos históricos que vocês provavelmente vão pensar ou vão achar aí na internet, para mostrar que não que eu vou justificar, não falo assim, coitado, eles são vítimas da sociedade, vítimas do sistema, de maneira nenhuma. É claro que é possível não ser corrupto num país presidencialista. É claro que há países presidencialistas pouco corruptos. O que eu vou dizer é o quê? É que esse sistema, em sua essência, ele é muito frágil e acaba premiando os mais corruptos. Os mais corruptos é que têm maiores chances de vencer e ter sucesso político, pelo menos por algum tempo. Enquanto que, então, para você não ser corrupto, para você ter um país não corrupto presidencialista, você precisa criar uma série de mecanismos que são muito difíceis de ter. Vamos ver aqui alguns dados para ficar bem claro como que o presidencialismo está intimamente ligado com corrupção. Primeiramente, no Instituto de Transferência Internacional, que conversa com os empresários e pesquisadores
sobre a corrupção da administração pública, eles classificaram, e nenhum dos 10 primeiros eram presidencialistas. Todos eles eram ou monarquias parlamentaristas, ou repúblicas semipresidencialistas, ou repúblicas parlamentaristas, claro. A média dos países presidencialistas ficou 32. A pontuação vai de 0 a 100, quanto mais próximo do 100, menos corrupto é, mais honesto. A nota do Brasil era 40. Então, a maioria dos países presidencialistas é mais corrupta que o Brasil. Além disso, só 3 países presidencialistas tiveram uma nota maior que 60. Né? Ou seja, que não são muito corruptos, não são perfeitos, mas não são muito corruptos. Que é o caso do Uruguai, do Chile e dos Estados Unidos. Marque bem esses nomes, pense bem como é a geografia desses países e vocês vão entender o que eu quero dizer. Em relação ao IDH também, nós vemos outros níveis de fracasso. A maioria dos países presidencialistas, são 42 e 60, tem um IDH inferior a 0,7, né? É de 0 a 1. E o Brasil é 0,75, ou seja, a maioria dos países presidencialistas, não é média, que é a maioria dos países presidencialistas é pior para se viver do que o Brasil. Enquanto que nas monarquias parlamentaristas, 75% tem uma nota maior que 0,7, e das repúblicas parlamentaristas, 65%. Então, basicamente, de um país pouco corrupto, desenvolvido, né, com alto IDH e democrático, com presidencialismo, só temos 3 em todo o mundo: Uruguai, Chile e Estados Unidos. Enquanto você tem dezenas de países funcionando muito bem com outros sistemas políticos. Interessante, não? Um resuminho bem simples da pesquisa que eu usei como base e como foi a análise deles. Primeiro eles avaliaram entre democracias e autocracias, isolando todas as variáveis, temperatura, tradição e assim por diante. E o resultado da democracia foi gritante. E aí depois, dentro da democracia, do parlamentarismo e presidencialismo, com reeleição e não reeleição. E com sistema eleitoral com lista fechada ou lista aberta. No caso da lista fechada aberta, vocês podem ler o trabalho, falou que não teve nada significativo, mas, como eu falei no caso do parlamentarismo e presidencialismo, a diferença foi muito clara. O presidencialismo perdeu feio. A outra pesquisa, ela é mais recente, ela defende o parlamentarismo com o unitarismo, né, com o Estado unitário. Muito provavelmente porque, como já explicava nessa pesquisa anterior, a descentralização de serviços sem competição aumenta a corrupção. Então, aqui ela apresenta o estado dos seus dados com uma equação isolando as variáveis em que a combinação de presidencialismo com federalismo é que tem mais alta corrupção e o presidencialismo com sistema unitário é intermediário. Isso mesmo. Né? E do parlamentarismo com sistema federativo é intermediário e o parlamentarismo com sistema unitário é baixo. Bom, então sem mais delongas, vamos para os argumentos. Primeiro argumento: financiamento de campanhas muito alto, seja privado ou público. E aí vem, uma eleição majoritária, ela normalmente é o sistema mais caro que existe. A eleição majoritária é quem tiver mais voto ganha. Eleição direta, como eu gosto de dizer, mas não está tecnicamente correto. Então assim, você tem que correr o estado todo, ou o país todo no caso do presidente. Então, é muito dinheiro que você precisar, porque só para você andar de carro, ou você levar um caminhão com música, ou você fazer um comitê, você tem que ter um segurança, você precisa ter achar um lugar, né, para fazer isso aqui, para fazer juntar aquelas pessoas, você precisa de muito dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você simplesmente vai se ignorar, ninguém vai saber que você existe. É claro que você fala assim, mas hoje tem internet. Ok, ainda assim na internet você precisa gastar, né, com promovedores, etc. A internet não é barata e está ficando cada vez mais cara você se promover, também justamente porque ficou muito fácil para os movimentos anti-establishment. Mas mesmo assim, você precisa de uma boa grana, né? E um contra-argumento que você pode utilizar é: mas o Bolsonaro venceu tendo praticamente quase financiamento nenhum. Mas é que eu falei, existem as exceções, que a gente está falando aqui de uma questão sistêmica e de longo prazo. Então vai ter variações, vai ter uma ponta fora da curva. No caso, o sistema todo ficou completamente saturado, só apareceu o candidato ruim, e aí as pessoas votaram no único candidato fora do establishment. O que não quer dizer que vai se tornar uma regra, que muito dificilmente, mesmo e muito menos que ele vai conseguir resolver todos os problemas em 4 anos.
Então, não adianta ter esse tipo de pensamento que agora é salvador da pátria, se o Bolsonaro venceu, todo mundo, qualquer um consegue. Isso é basicamente aquela questão. Imagina uma pessoa que ela tem uma tendência a engordar com muita facilidade, seja porque ela tem problema hormonal, como hipotireoide, ela tem, sei lá, uma mutação que faz as enzimas delas absorver nutrientes com mais facilidade, etc. Essa pessoa tem uma grande tendência a ser obesa. Quer dizer que ela vai ser obesa? Toda pessoa que tem esses casos são obesas? Não. Algumas, por muito esforço, conseguem manter um corpo magro, né? Ou não chegou à obesidade. Mas a grande maioria acaba não sucumbindo, e até estas, por qualquer vacilo que tiverem, vão acabar caindo também. Okay? Então, basicamente, a gente está falando aqui de longo prazo, não de casos isolados. A campanha do Trump não foi por alguns centavos, que nem o do Bolsonaro. O Bolsonaro foi um caso bem específico. Então, assim, a chance de você ser eleito sem uma grande soma de dinheiro é muito difícil. E muito dinheiro é muito fácil a ver corrupção, a ver propina e coisa assim. Porque é aquela coisa, você recebe 1.000, mesmo que seja funcionamento, mesmo se financiamento seja público, sendo bem claro. Você pega uma nota falsa, uma nota falsificada, faz um esquema com alguma empresa, embolsa metade, dá metade para essa empresa. E aí isso usa para algum esquema, para conversar com para fazer diálogo com traficantes, para eles se ajudar, para eles atacar candidatos adversários. Assim. Então, muitas vezes esse dinheiro é usado, como já foi comprovado em vários casos, para fins mais escusos possíveis, mesmo sendo público, seja estatal. Então, aqui não é questão de financiamento privado ou estatal, é mais de que muito dinheiro é muito fácil de ser roubado. E você precisa de muito dinheiro para ser eleito. E a maior parte dos países vão criar uma legislação que vai limitar a quantidade que você gosta, que você precisa. Então, vai vencer aquele que usou caixa 2, aquele que usou financiamento sem declarar. Segundo argumento, executivo muito forte, pouco fiscalizado. Esse é um argumento mais meu, né? O site, a pesquisa não fala. A pesquisa usa um outro argumento muito interessante, que é a questão da responsabilidade. Quando você tem a questão óbvia, no sistema presidencialista, o executivo é muito poderoso. Né? Um presidente ele só vai cair, sofrer impeachment, se ele fazer um desastre. Okay? A Dilma precisou derrubar quase metade da renda média do povo brasileiro, fazer a inflação subir, quebrar todo o tripé macroeconômico. Aí ela caiu com muito esforço, ainda houve comprovação que foi comprado voto para ela, também foi comprado votos contra, vale lembrar, mas enfim, teve tudo isso para que ela caísse. O Collor, né, também foi um outro desastre para poder cair. Né? E o Sarney, por pior que fosse, não caiu. Então a gente viu as duas coisas acontecendo. Então, o presidente ele acaba não tendo responsabilidade com o dinheiro que tem. Né? Ele acaba não sendo responsável porque ele sempre acaba dominando. Ele pode dominar ainda mais com escolha direta, no caso do STF, do Supremo ou de outros órgãos judiciários. E ele pode, mesmo não tendo escolha direta, usar o seu poder, a sua influência, para poder colocar aliados lá no judiciário, que é o que ele vai fazer muito provavelmente. Né? Até Cícero, né, o grande legislador político romano, falava que para você quiser ter sucesso na política, você precisa ter um juiz como amigo. Então você tem muito disso. Então a falta de responsabilidade e o superpoder, a proteção que o executivo tem, a sua capacidade de cooptar o judiciário, torna muito fácil dele ser corrupto. Né? Vale lembrar justamente isso. Temer, Lula foram presos porque eles são ex-presidentes. Eles ficaram um tempo fora da máquina pública. Né? Não só pelo foro privilegiado, né, que é claro também os protege, foi feito para protegê-los, mas se eles fossem presidentes, mesmo lá nos Estados Unidos, acho que nunca sofreu um impeachment, houve renúncia, mas nunca impeachment propriamente dito. Terceiro argumento, tendência à centralização de poder. E aí você pode contra-argumentar e falar assim, mas espera aí, se a gente fizer um presidencialismo fraco, presidencialismo em que o prefeito, o governador, o presidente tem poderes limitados, seja mais fácil ele ser derrubado. Bom, o problema é que, em longo prazo, o presidente, o prefeito, o governador, ele vai ter mais capital político que a grande maioria dos seus outros políticos. É normal isso, que as pessoas elas têm mais valor àquele que é mais votado. Democraticamente está errado. Né? Pela lei está errado, mas as pessoas pensam isso. Um deputado que recebeu 100 mil votos
na cabeça das pessoas tem menos valor que um cara que recebeu 50 milhões de votos. Foi isso que quando a Dilma caiu, olha, jogaram 50 milhões de votos, ok? O Delfim Neto usa-se como argumento de que as pessoas, que quem deve tomar o poder, ser representante do povo, é o presidente porque ele foi eleito por voto de todo mundo, né? Parece que ele não sabe que o Congresso também é eleito pelo voto de todo mundo. Os deputados em si não são, individualmente. O Congresso como um todo também foi, né? Mas enfim, então, por quê? Teve mais votos. Muita gente fala que o Collor caiu justamente por esse tipo de arrogância. Ele chegava e falava assim, ele não aceitava ser contrariado pelos deputados. Porque para ele, se ele recebeu mais votos, ele deveria mandar, né? Só que, é claro, no caso do Collor, ele era burro, ele não sabia muito ainda, ele era no jovem, né? Na política, ele não sabia muito bem como agir. Mas o que acontece? No momento de crise, ou quando o presidente é muito carismático, é muito fácil ele usar a influência, a popularidade, o capital político que ele tem para centralizar a poder em si. Okay? Eu vou entrar em mais detalhes no final, acho que vou ter que deixar para outro vídeo por causa do tempo. No final ele acaba se centralizando. Isso aconteceu em várias outras histórias dos pouquíssimos, que é raro mesmo, pelo que eu conheço, de países presidencialistas que o presidente é fraco. Outra conclusão meio óbvia do trabalho é que a estabilidade política reduz bastante a corrupção. No caso de estabilidade política, você tem democracia por mais de 30 anos. Eu não preciso explicar que o Brasil e vários países presidencialistas são muito longe disso. Quarto argumento. É mais instável. E o motivo é muito óbvio. Como eu falei, o presidente normalmente ele tem muito poder. E em longo prazo ele vai ter, justamente por causa do seu muito capital político. Então, é muito traumático o sistema de você retirar um presidente. E tem justamente isso ponto também. Não só porque é muito difícil, mas justamente por ele trabalhar com tantas coisas. Ele cuida da administração, ele cuida da política de governo. Então ele vai cuidar de taxas, da política econômica, assim por diante. E também de chefia de Estado. Então ele representa o país, ele cuida da política externa, ele cuida da segurança. Então são tantas coisas que você arrancar isso de uma vez só causa um impacto. Então muitas pessoas falam assim, não vale a pena. Vai causar tanta crise, vai causar tanta instabilidade, que é melhor esperar. Né? E às vezes esse esperar, o cara vai lá e se reelege e continua fazendo besteira. Né? Então, o presidencialismo é muito ligado à instabilidade, porque ele é muito rígido. Né? E pensa assim, não é uma coisa muito racional. Por que, por exemplo, eu teria que ficar com o mesmo governo por 4 anos, por 5, tanto faz o tamanho de mandato, se a população nesse meio tempo mudar de ideia, ou se os contextos, as questões econômicas mudarem. Né? Esse é o ponto. Para vocês terem ideia de como governos presidencialistas são mais frágeis, na pesquisa do Economic Heritage, que é um índice que é utilizado até pelo governo americano, quando você olha a integridade de governo, de 2015 a 2018 você não tem nenhum país presidencialista entre os 14 primeiros. Inclusive, se você olhar ao longo dos 10 anos, alguns outros anos, é muito raro você ter algum país presidencialista entre os 14 primeiros. Aparece basicamente só Estados Unidos, Chile, Uruguai. E como nós vimos, né, o Chile já foi para o saco. Então veja que, historicamente, a integridade do governo de um regime é muito mais frágil num sistema presidencialista. O parlamentarismo ele permite uma plasticidade muito maior, em que, por exemplo, são eleitos os deputados, é formado o governo. Começa uma crise, a população não gostou, mudou alguma coisa, a população vai lá, usa recal, usa algum mecanismo, derruba esses deputados e faz uma nova eleição. E aí eleito, mesmo que não derrube o governante, o primeiro-ministro, isso é uma coisa muito importante no parlamentarismo. Muitas vezes o primeiro-ministro permanece o mesmo, por causa da Alemanha. Na Alemanha, a Merkel ficou por mais de 10 anos. Ele falou assim, olha, viu, tu não chama o Maduro de ditador, mas ninguém chama a Merkel de ditadora. Não, porque né, ela tem um congresso e tal, ela é submissa ao congresso, mas principalmente porque, como ela é submissa ao congresso, não precisa ela sair precisa trocar de primeiro-ministro, de chanceler no caso deles, para você ter uma mudança de governo. Você precisa apenas ter uma mudança no congresso. Se você for ver as falas da Merkel ao longo do tempo, você vai perceber que ela mudou muito. Ela começou como uma liberal cristã, partidária de centro-direita, originalmente, por aquilo que pareça. Depois
ela foi se tornando cada vez mais progressista, né? Aí que ela começou, né, a tentar trazer os imigrantes e tal, apesar que ela tem uma fala dela que ela diz que o multiculturalismo fracassou. Foi ela que atrasou o casamento gay, ok? Os alemães, 80% dos alemães eram a favor, ela foi que atrasou até para ser recentemente. Nem eu sabia que a Alemanha não tinha aprovado o casamento gay, né, devido a que ser, né, um país europeu, esperava que isso já tinha ocorrido. Então foi a Merkel, justamente porque ainda tem uma ala de direita no seu partido. E agora ela, pelo crescimento da direita e a direita mais protecionista, ela está aplicando questões protecionistas. Então você tem várias Merkels diferentes. Mas por quê? Porque o governo impõe. Agora no presidencialismo não. Não importa se o Congresso inteiro mudar de direção, mas o presidente ser o mesmo. Se o presidente for reeleito. Se o presidente for eleito, ele vai manter a mesma cabeça dele. A mesma cabeça dura dele. Então, isso causa instabilidade. Muitas vezes vai começar uma guerra entre o Congresso e o presidente. Isso se o Congresso for independente. Né? E aí entra o primeiro ponto, que é da falta de responsabilidade. Se o Congresso não for independente, se ele for muito fácil de comprar, aí o presidente pode ser o corrupto que for, que ele sabe que não vai ser preso. Então você tem sempre os dois casos ruins. Se o Congresso for independente, é muito fácil o Congresso ser diferente do presidente, e aí você tem um choque e instabilidade. Se o Congresso for muito submisso, o presidente pode fazer toda besteira possível, todo crime possível, e ele vai permanecer no poder. Então você também vai ter instabilidade em longo prazo, e também você vai ter aumento da corrupção. Então, essas duas coisas estão intimamente... Então, se você qualquer das opções, você tem um resultado ruim. Quinto argumento. Leva à centralização fiscal. Outro ponto muito interessante, mas a própria pesquisa fala que precisa ser um pouco mais elaborado, a questão da descentralização. Ele chega à conclusão, bem claro isso nos seus dados, de que quanto mais dinheiro tem a União, é mais fácil a corrupção, que são óbvias, né? Muito dinheiro, muito fácil cair, né? Você roubar R$1 milhão quando você está controlando uma conta de 10 milhões, todo mundo vai perceber. Agora, se sumir R$1 milhão uma conta que tem 1 trilhão, é uma vírgula, entendeu? Tá depois da vírgula, então tipo, ninguém vê, depois do ponto, né? Então ninguém vai perceber muito isso, acontece. Então, ele chega à conclusão dos dados que a descentralização de recursos é muito importante. Então, a descentralização, federalismo fiscal. Entretanto, eles chegam à conclusão de que a descentralização em questão de serviço ela pode ser ruim. Por exemplo, quando os serviços eles acabam se sobrepondo. Então, você, por exemplo, você vai abrir uma empresa. Você tem que fazer você tem que fazer uma papelada para pagar a fiscalização municipal, estadual e federal. Porque as três trabalham sobre você. Seja lá por quê. O que acontece? Cada ente vai ter o incentivo simplesmente de roubar, simplesmente pedir propina, etc. Porque não muda nada se eles fazerem um bom ou mau serviço. Entretanto, eles falam que alguma parte dos números apresentam que se haver competição e não sobreposição, aí sim é interessante. Então, por exemplo, se eu tenho estados brigando em questões de impostos, se eu tenho, por exemplo, uma estrada municipal, uma estrada estadual, uma estrada federal, aí eu posso ter uma competição e isso pode levar a uma redução da corrupção, porque pela competição vai se mostrar mais eficiência. Igual na economia. Quando você é um livre mercado de fato, a competição entre as empresas, elas acabam sempre buscando um preço mais baixo e com melhor qualidade. Isso para várias coisas, a maioria das coisas, tem exceções. Okay? Então, esse é um exemplo. Então, esse é um argumento que elas usam. Aí você vai assim, mas o nosso, por que você falou que o Brasil não faz isso? Porque o Brasil ele faz justamente o oposto do que é propagado. Nós não temos descentralização fiscal, o dinheiro vai todo para Brasília e depois volta. Então, e a maior parte fica em Brasília, fica para a União. Então a gente não tem descentralização fiscal, o dinheiro fica lá, então é muito fácil roubar. E segundo, você tem descentralização de regulação. Então a gente viu no caso da Mariana, da Mariana de Brumadinho. Você tinha lá os órgãos estaduais sendo comprados, os órgãos federais sendo comprados também, então ficava aquele rolo, um jogando a culpa no outro, não, foi o Estado que não fez. Então ficou muito fácil de você ter tanto o roubo quanto a questão da irresponsabilidade. Fica aquela coisa, não é eu que sou responsável, é o fulano, é o Deltrano. Agora, por exemplo, se só o Estado cuidasse daquilo, só a União, não teria desculpa, seria culpa dela. Mas fala, mas o que isso tem a ver com o presidencialismo? Novamente,
presidencialismo leva à centralização. Porque o presidente vai precisar de dinheiro para poder sustentar seus programas sociais. E sempre vai ter um programa social, sempre vai ter fome, sempre vai ter, sei lá, problema na segurança, etc. E aí ele vai falar, vamos subir os impostos, porque a gente precisa de um plano nacional, e não sei o quê, não sei o quê. Claro que às vezes é necessário um plano nacional. O problema é que, mesmo quando não é, eles fazem, e quando para de ser necessário, continua. Né? Então, esse é um grave problema. E os Estados Unidos, novamente, é um exemplo disso. Né? Os gastos têm só crescido e a dívida pública tem só crescido a nível federal. Sexto argumento, governabilidade mais frágil. E por fim, né, a questão da governança. Né? No presidencialismo, como eu falei, o Congresso ele é eleito independente do presidente. Né? Então, isso é necessário sim. Tem como falar assim, mas em caso da Grécia, que o partido do presidente ganha umas cadeiras a mais, então mantém a governança ali. Aí o Congresso se torna submisso. Então, aquele problema anterior que eu falei, submisso. Fácil para ele fazer corrupção, fácil para ele centralizar poder, fácil para ele fazer toda a anarquia que quiser. Né? E a Grécia é um ótimo exemplo, né, para a gente usar. É difícil o presidente ele conseguir, muitas vezes, ter uma maioria sólida. Então, ele vai usar os métodos baixos. Então, você pode ou ter métodos legais, que seja fácil de comprar o Congresso, ou você vai ter métodos ilegais. Normalmente vai ter os dois vão ser ruins a longo prazo. O caso do Brasil é muito claro sobre isso. Né? Quais são os métodos legais, né? Que é justamente os ministérios, as secretarias, os cargos em estatais, etc. Então é muito fácil, você tem esses métodos que são legais. Existem métodos que não são tão legais assim, digamos assim. Por exemplo, o presidente do Senado e da Câmara não devia ser tão poderoso quanto ele é. Porque, por exemplo, a Constituição fala que a Câmara deve aceitar o parecer sobre impeachment. Mas o STF, junto com a ajuda de outros presidentes, deu uma nova interpretação de que é o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara, se ele quiser, ele arquiva, engaveta todos os processos de impeachment que ele quiser. Okay? O presidente da Câmara e do Senado deveriam não ser articuladores políticos dominantes do Legislativo, mas sim deveriam ser apenas organizar aquilo para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. E aqui não é. Aqui, se eles são aliados, eles são atuantes políticos. Se eles são seus aliados, isso é muito importante para o presidente. Se eles são oposição, você está ferrado, foi o caso da Dilma. Então, se eu tenho um sistema político que é muito fácil você praticar corrupção sem ser pego, ou vai demorar para você ser pego, em que é muito difícil você vencer uma eleição sem ser corrupto, que é muito fácil você governar por corrupção, entre outras coisas, é natural. Você tem um sistema corrupto, você tem uma população, uma elite política corrupta. Bom, e para terminar, agora nessa crise mostra como é que é ruim estarmos com um sistema tão rígido. Porque para que eles caiam precisa ser feito impeachment, que é um processo longo, demorado, caro e que eles podem se safar. Então é possível sim que o Witzel, por exemplo, ele sofra o processo de impeachment, mas ou não vá para frente, ou não achem provas, e aí ele volta para o cargo depois, sei lá, de 6 meses. E aqui só que está o problema. Se isso acontecer, está bem claro que ele não vai governar, ele não vai conseguir, ele não tem mais legitimidade, não tem nem mais base de governo para fazer nada realmente importante, realmente profundo para lidar com essa crise que é tão terrível, que é a maior crise dos últimos 100 anos no Brasil. Assim também, o Bolsonaro. O Bolsonaro ele pode, nesse caso, impedir que seja aberto um processo de impeachment, mantendo esses 200 deputados aí corruptos do lado dele. Mas isso não vai permitir governabilidade. Ele não tem mais base para aprovar reforma nenhuma. A menos que o Congresso faça por vontade própria, o que é muito difícil porque o nosso Congresso não foi criado para isso, para ter protagonismo. Okay? Sempre para ser um contrapeso ao presidente, apenas isso. Então esquece reformas e é justamente agora que nós mais precisamos disso. Tanto para combater essa crise, quanto para superarmos os problemas que ela vai criar, que vão ser longos, muito longos. A gente já estava mal, agora ficou muito pior. E lembrando que mesmo que deem certo esses impeachments, nós vamos ter o vice. E o vice foi escolhido pelos nossos bastidores por esses antigos chefes do governo.
Então, não quer dizer que esses vices vão ser melhores, não quer dizer que esses vices vão ser bons o suficientes, não quer dizer que esses vices vão ter legitimidade ou governabilidade para compensar toda essa perca. Então, veja bem, é ainda um tiro no escuro. Agora, no parlamentarismo, você derrubava e o parlamento escolheria de novo sob pressão da sociedade, da população. Então, provavelmente sairia um governo ilegítimo, um governo despreparado e assumiria ainda que a população tivesse alguma identificação. Okay? Então, mais do que nunca, devemos pregar por novas formas de governo, por novos sistemas, não só para resolver essa crise, mas as vindouras. Bom, se ainda sobrou alguma dúvida, esse vídeo vai ser a introdução de uma playlist inteira sobre parlamentarismo. Então, talvez suas dúvidas sejam retiradas de vídeos que já estão aqui. Dê uma olhada. Se sobrar alguma dúvida, coloque nos comentários. As fontes, indicações e textos, tudo está nos comentários. Então é isso. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e fique em casa.